Muito bem, paz e bem para você que me acompanha aqui no canal. Olha, gente, quero estar trazendo para você informações aqui agora relacionadas a quem tem interesse de explorar um dos maiores mistérios, né? Assunto sério, mas intrigante, né? Da existência humana, que é você continuar vivo após a morte, né? Afinal de contas, o que realmente acontece quando a gente deixa este mundo? O que você acha? Coloca no comentário. Prepare-se para uma jornada muito interessante através de crenças, opinião de médicos que são especialistas da área, experiências que eles passaram que podem mexer com a tua mente, inclusive, viu? Vamos começar. Quer entrar conosco, embarcar? Então venha. Desde o começo dos tempos, né? A pergunta sobre o que acontece após a morte, ela intriga todo mundo. Todos querem saber, existe luz no fim do túnel? Existe o paraíso? Só escuridão? Morte? Vazio? Qual que é a tua opinião? Quais fichas você jogaria? Pois então, hoje nós vamos entrevistar um médico que fez um levantamento muito interessante aqui, tá? Junto com o Thiago Paregiani, para a gente poder desvendar isso. A ideia de que a vida continua de alguma forma após a morte é um tema que todos os brasileiros, aposentados, idosos, crianças, jovens, mulheres e homens querem saber, independente do tempo e da época, tá? As religiões do mundo oferecem diversas visões sobre a vida após a morte. No cristianismo, a gente encontra a promessa do céu para os justos e o inferno para quem é o ímpio, né? No hinduísmo e budismo, a reencarnação é a chave, com a alma renascendo até alcançar o nirvana, né? Ou o moksha. O islamismo fala de um paraíso repleto de recompensas para os fiéis. Mas afinal de contas, a pessoa chegou naquele momento da morte. O que acontece? É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Se você está gostando, já deixa um like, um gostei e um joinha. E segue comigo aqui, que é um documentário muito interessante que trouxemos para vocês aqui com o Dr. Fernando Lemos. Olha só, acompanha conosco. Eu respeito completamente a tua religião. Respeito completamente. Como eu sei que você está respeitando a minha, você está aqui me assistindo, né? Eu sou um cristão e, na verdade, após a morte, é apenas quando vai começar todo o processo de uma vida eterna. Eu tenho certeza absoluta disso e convicção disso. Eu digo sinceramente que eu acho que as pessoas têm que ter mais fé para acreditar que depois da morte tudo acaba do que o contrário. Se você já presenciou alguma pessoa partir, ou se você não presenciou, pergunta para alguém. Ou se você já foi em algum velório, qual é a sensação que você tem? Eu já vi pessoas partirem na minha frente. O que você sente? Ali, desligou uma chave, ali está apenas um boneco de carne, o corpo. A alma e o espírito desapareceram. Você nota, onde é que foi a vida? Onde é que foi o fôlego de vida? Só porque um coração parou de bater? Ali está o boneco de carne. A alma e o espírito são imortais. Então, eu digo e reafirmo, eu não sei como é que médico, que cirurgião não é mais fiel ou não é mais crente, vamos usar a palavra crente no sentido de dizer que crê em Deus. Porque, na verdade, o nosso corpo é algo que não tem explicação. Não tem explicação você entender que alguém come um alimento e esse alimento ele chega num estômago, não apodrece, sofre todo um processo, um pouco vai para o sangue absorvido, vai para o músculo, um pouco vai para as fezes, é excretado, vai para os rins. Não tem explicação, pessoal. Coloca um alimento dentro de qualquer recipiente, deixa na geladeira, vai estragar por mais tempo que você deixa lá, até no freezer ele estraga. Como é que você explica que alguém te dá um beliscão e ao mesmo tempo você recebe um estímulo cerebral, fibras aferentes, depois vem fibras eferentes, e logo isso aqui é isto. Como é que pode explicar isso? Como é que tu explica a visão? Que entra uma luz aqui, entra pela íris, pelo cristalino, vai na retina, mexe com a mácula. Isso. Não tem explicação. Tem um ser superior que criou isso e comanda tudo. Só que nossa racionalidade não entende. No livro de Hebreus, na Bíblia, diz que ao homem é permitido morrer apenas uma vez. E eu digo para vocês, eu creio na Bíblia como um manual da verdade. Como o meu manual de fé. Ali tem princípios milenares que hoje em dia, por que tem muitos empresários citando a Bíblia?
ou dizendo-se que se tornaram cristãos, que se tornaram evangélicos, porque começaram a seguir princípios milenares e conseguiram prosperar. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Tiago Nigro, do Primo Rico. Eu posso citar aqui o pastor Tiago Brunet, pessoa muito próspera. Eu posso citar aqui uma série de pessoas, do Flávio Augusto, um bilionário, que foi dono do Orlando City, do WhatsApp. Quantas pessoas dizendo, olha, eu sigo esse manual de fé. Ah, doutor, mas a Bíblia não é para ganhar dinheiro. Não estou dizendo em relação a isso. Em relação à tua felicidade e à tua alegria, em relação à tua paz, em relação a tu ter um alento no meio das piores dificuldades. Isso é só a palavra de Deus que traz. Claro que tem pessoas que acabam prosperando porque seguem princípios. A Bíblia te ensina a ser honesto. A Bíblia te ensina a ser fiel, trabalhador. A Bíblia te ensina a você não passar a perna nas outras pessoas. A Bíblia te ensina muitos princípios. A Bíblia te ensina que quando você dá, você oferta, você acaba ganhando algo em troca. Tudo isso é bíblico. Por isso tem pessoas seguindo princípios milenares e ficando bem financeiramente. Mas eu creio na Bíblia como meu manual de fé. Ela diz que só ao homem é ordenado morrer apenas uma única vez. Só que depois da morte, você vai se deparar ou com o paraíso ou com o inferno. Esse é o meu pensamento. Tá, pessoal? Respeito a tua religião, respeito as tuas coisas, mas é o meu pensamento. Né? E, na verdade, no meu entendimento, você consegue alcançar a tua vida eterna com Deus no local de muita paz, tranquilidade. A Bíblia diz que lá não terá choro, lá não vai ter pobreza, lá não vai ter dor, lá não vai ter traição, lá não vai ter rancor. Apenas aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, começam a dedicar sua vida para Ele, mudam o seu estilo de falar, mudam o seu estilo de viver, porque você entende que Ele morreu na cruz por mim e por você. O termo, até eu brigo muito que pessoas que são evangélicas às vezes usam os termos que as pessoas não entendem. Você tem que aceitar Jesus Cristo. Como assim aceitar? É você reconhecer que Ele é Filho de Deus. Entender que Ele morreu por você numa cruz porque você não tinha condição nenhuma de estar aqui. Porque todo homem é pecador. E Jesus carregou todas as nossas dores lá na cruz. Você está entendendo isso? E quem não quiser aceitar esse Salvador, tá tudo bem. Só que você está destinado a um local de muita tristeza. Que essas pessoas tiveram experiência quase morte, de tristeza. Essas pessoas que conseguiram presenciar quem estava partindo para um local que não era agradável. E só que é a eternidade, né? Não tem como retornar. A tua eternidade você decide em vida. E é nesse momento aqui que você tem que começar a pensar em relação a isso. Ou eu vou entender mais esse Jesus Cristo, eu vou começar a ler mais a Bíblia, comece a ler no Novo Testamento, eu vou começar a ouvir algumas pregações aqui no YouTube, eu vou procurar alguém para conversar em relação a isso, mas comece a te inteirar, porque a vida passa muito rápido. Não esqueçam que o famoso escritor Dostoiévski diz que todo homem tem um vazio dentro da alma do tamanho certinho de Deus. Esse vazio que você sente é falta de Deus. É falta de você estar ligado com essa parte espiritual. Tá? Então, nesse momento, eu quero que você comece a refletir e pensar. Existe, sim, vida após a morte. E era só nossa vida aqui? É apenas 60, 70, 80, 90, 100 anos. O que é isso comparado com uma eternidade? Então, vale a pena você pensar na tua eternidade. Compartilhe esse vídeo, abraço a todos e eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernando_lemos. Muito bom, doutor. Muito bom. Já estou inscrito, né? Já me inscrevi no canal e aí eu faço algumas ressalvas, algumas considerações aqui. Concordo em número, gênero e grau com o doutor Fernando. É muito bom ouvir um médico espiritualizado. Sim, né? sim. Normalmente Isso é verdade. Encontra muitos médicos que não tem essa céticos, visão, né? Alguns até ateus. É mesmo, Thiago. Augusto Cury, por exemplo, é um grande estudioso e traz, né, a questão de que ele foi ateu por muito tempo e hoje ele é um... Eu tive a oportunidade de ir numa palestra do Augusto Cury, inclusive, e ele fala, né, como homem da ciência, do estudo, ele era ateu. Sim. Ele não é... O Augusto Nunca Cury não era médico, puxar, né, mas né? ele era um homem estudioso e ele era ateu. E ele fala, eu sou um... O fato de eu ter sido ateu é o que me transforma hoje num homem com fé infinita, né? Ele era um ateu convicto e hoje ele é um homem de fé convicto. Então se reciclou, né? Aprendeu, estudou. Eu acho que o médico, o cientista que vira ateu, ele estuda até um certo ponto.
Sim. e daqui para cima onde ele não explica, ele fala, não, isso é loucura. Aí ele para aqui e fica ateu. A hora que ele se aprofunda mais no estudo e vai, como o doutor falou aí, que testemunhou várias mortes, e vários relatando lugares de paz e outros relatando lugares ruins. Eu tenho também um relato para trazer aqui da pessoa mais importante da minha vida que eu perdi. Na verdade, eu perdi uma única parente. E é muito sensível falar sobre isso, tanto que foi em 2017, a gente está em 2024 e até hoje eu ainda lembro, choro. Porque foi a minha avó que me criou, que me formou jornalista, que me contava história para dormir. Eu sou filho de uma mãe muito jovem, casada, bem casada, mas que tinha que fazer a correria toda da vida dela e ela acabava ficando muito... Pois é, cada um tem uma história dessa, né? Vamos gravar num vídeo separado, que a gente quer saber a opinião de todos agora. Coloca a tua opinião aí, vamos continuar a discussão. Será que existe vida após a morte? Eu tenho certeza que sim, né? E você? Diz aí pra nós. Um abraço.